Olá, patriotas! Voltei com notícias importantíssimas para vocês. Nós vamos falar sobre o caso Alexandre de Moraes. Vamos destrinchar essa história e perceber que há mais caroço por detrás desse angu do que pode se imaginar. O que será, na verdade, que o ministro excelentíssimo Alexandre de Moraes está querendo, após um ano, dizer sobre um suposto enforcamento, algo assim meio bizarro? Vou trazer todos os detalhes para vocês. Mas antes, deixe aqui nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Também deixe o seu nome para mim te mandar um oi e um muito obrigado pelo carinho. E o meu muito obrigado pelo carinho de hoje vai para Ivan, do Rio de Janeiro. Muito obrigada, Ivan, pelo carinho. Agora, sem mais enrolação, vem comigo para essas notícias que estão imperdíveis. Moraes faz cortina de fumaça e Taubaté irem aos Trednistopnis. Internautas fizeram várias suposições sobre a declaração do ministro. Os termos, aspas, cortina de fumaça e Taubaté foram assuntos mais comentados no X no antigo Twitter nesta quinta-feira, dia 4. Após divulgação de uma notícia na qual o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal disse que havia planos para matá-los no dia 8 de janeiro de 2023. Vocês não estão ouvindo errado, não. Após um ano, quando eles estão planejando uma comemoração para o dia 8 de janeiro, onde nós, patriotas, povo brasileiro, conservador, que segue Deus, pátria, família, sabemos que não tem nada para se comemorar. Na verdade, temos que ter em luto por causa de Clériston. Não podemos esquecer a morte desse patriota, que estava, sim, no poder do Estado. Pois bem, é uma situação bem complicada, onde Alexandre de Moraes, após um ano, aspas, sem provas, porque até agora nenhuma prova foi colocada. Ele diz sim, que tinha um suposto golpe para enforcá-lo e matá-lo. É isso mesmo, gente. E vocês vão ficar estarrecidos diante da declaração dele? Vejam. Deles seria prendê-lo e enforcá-lo. Tinham três planos. Um plano com duas vertentes e um terceiro plano. O primeiro plano era num domingo, as forças especiais viriam de Goiânia, 100 pessoas das forças especiais, também é um exagero, mas viriam, me prenderiam e levariam para Goiânia. Essa era a primeira vertente. A segunda era, no meio do caminho para Goiânia, se livrariam do corpo. Aí não seria propriamente uma prisão, seria um homicídio. E a terceira, aí já eram os mais exaltados, defendiam que após o golpe deveria ser preso e enforcado aqui na Praça dos Três Poderes. Tirando um exagero ou outro, era algo que eu já esperava, eu não poderia esperar de golpistas criminosos que não estivessem pretendendo algo nesse sentido. Mas também, como eu disse, eu mantive a tranquilidade, eu tenho muito processo para fazer para perder tempo com isso. A CNN, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que o plano de enforcamento do ministro Alexandre de Moraes era uma troca de mensagem alucinada em rede social. Abre aspas. Encontramos discussões e propostas de ações em trocas de mensagens por redes sociais. Algumas alucinadas, como a do enforcamento. Fecha aspas. Em outra entrevista, desta vez para Veja, Alexandre de Moraes respondeu às críticas em relação às penas dos condenados pela depredação dos prédios públicos. Não é possível ter qualquer clemência com uma tentativa de golpe. Não é possível ter qualquer possibilidade de esquecer que isso tentou subverter a democracia no Brasil, tentou acabar com os poderes constituídos, principalmente o Supremo Tribunal Federal. Então, de baderna, não teve nada. Não, foram de forma programada, financiada. A Procuradoria recentemente denunciou os primeiros financiadores para conseguir um golpe militar, depor o governo eleito, que havia tomado posse uma semana antes, e fechar o Supremo Tribunal Federal. Moraes ainda respondeu se considera que o STF está se politizando. Meu Deus, gente, eu não sei vocês. Eu ouvindo isso, eu fico perplexa. Não dá para acreditar.
Eu não sabia que ministro do STF poderia dar entrevistas dessa maneira. E nem sabia que poderia falar depois de um ano sobre golpe, sobre isso, sobre aquilo. E ele, onde já se viu a mesma coisa, alguém tenta me matar e eu que vou julgar essa pessoa, não seria o caso dele ser suspeito? Não seria o caso dele não participar disso, dele ter uma suspeição por causa disso? Felizmente não, porque é isso que estamos vivendo no Brasil. A questão de politização do Poder Judiciário. A interpretação da Constituição pode levar a interpretações diversas. O Judiciário pode interpretar a Constituição diversamente do que, eventualmente, o Congresso interpretou e aprovou uma lei. Senão, não haveria leis inconstitucionais. O Congresso não aprova uma lei achando que aquela lei é inconstitucional. Mas a missão de defender a Constituição, a missão é do Supremo Tribunal Federal. E nas questões mais importantes, e nós fizemos esse levantamento nos últimos 10 anos, todas as grandes questões constitucionais, quem trouxe para o Supremo Tribunal Federal foram os próprios partidos políticos. Então, são os próprios partidos políticos que levam essas questões de interpretação para o Supremo Tribunal Federal. Vejam bem, ali está bem claro, né? Porque sempre quem vai no Supremo Tribunal Federal, quando não consegue algo, quem é? A esquerda. Então, quem deu esses superpoderes? Foi os próprios parlamentares. E agora? Só eles podem mudar isso, né? O Supremo não se politiza, o Supremo não tem ideologia. É tanto que o Supremo, ora, é criticado pela esquerda, ora é criticado pela direita, ora é criticado pelos dois. O Supremo tem uma ideologia só, que é a Constituição. E mais uma vez o ministro defendeu a regulamentação das plataformas digitais. É só nós pegarmos o mundo real e transportarmos para o mundo virtual. Então, eu não posso te xingar, eu não posso te caluniar, não posso te ofender pessoalmente. Por que eu posso fazer isso nas redes sociais? Eu não posso defender golpe militar num palanque. Por que eu posso defender isso nas redes sociais? As redes sociais não são terra sem lei. O que não pode no mundo real, não pode no mundo virtual. Que não pode, gente, é acontecer morte, como foi o caso de Jéssica Canedo, diante de uma situação que deixou ela totalmente frágil, porque foi inventado ali, ó. E a Maiden está trazendo tudo isso. Isso não pode. Agora, a gente não podemos ter liberdade de expressão, desde que tenhamos respeito, temos todos o direito de falar o que realmente achamos do que estão fazendo os ministros do STF. Desde que não tenha xingo, humilhação, desde que não tenha agressão, temos todo o direito de nos expressar. Isso nos garante a Constituição, liberdade de expressão. Mas, infelizmente, eles querem nos calar. O que eles querem, de verdade, é acabar com as redes sociais, principalmente a de direita no Brasil. Porque sobre o caso Maiden, que é de esquerda, Alexandre de Moraes ainda não se manifestou. E a instrumentalização das Big Techs ficou muito clara no dia 8 de janeiro. Se as Big Techs tivessem alguma autorregulação ou uma regulamentação exterior, teriam contido pelo menos essa profusão de tentativa golpista por parte das redes sociais. O Supremo Tribunal Federal também tem, e certamente em 2024 nós julgaremos isso, julgar as limitações e as responsabilidades das redes sociais, para evitar que sejam instrumentalizadas. Silvio Navarro, começamos com você essa rodada. 2 entrevistas, então, que foram concedidas pelo ministro Alexandre de Moraes, foram publicadas hoje, uma pelo jornal o Globo, outra pela revista Veja. 2 entrevistas muito similares nas perguntas e respostas, né, Silvio? Eu quero te ouvir, o que mais te chamou a atenção aí nessas 2 entrevistas, que nós até selecionamos alguns trechos aqui para apresentar no programa, mas eu queria trazer, o deputado Deltan Dallagnol publicou, inclusive, na rede social X, algumas perguntas que, curiosamente, não foram feitas pelos jornalistas aí que conduziram essas 2 entrevistas. Vou só jogar, imagino que vocês vão comentar isso durante os comentários aqui de vocês, mas só algumas perguntas que eu acho que vale aí para reflexão. Vamos lá. Quem planejou matar o ministro e quais são as provas desse plano?
Essas pessoas já foram denunciadas pela PGR e condenadas nos julgamentos do 8 de janeiro. Por que não soubemos dessas pessoas até agora? Se o ministro era vítima desses crimes, ele não deveria se declarar suspeito de julgar quem queria matá-lo? Enfim, está aí a publicação na rede social X, Deltan Dallagnol, para quem quiser mais informações. Eu não vou ler todas as perguntas, imagino que vocês vão comentar aqui ao longo do nosso debate, mas são perguntas que ficaram, não foram feitas e que ficaram sem resposta. Ficaram no ar, né? Bom, em primeiro lugar, dizer que não compactuaria, e acredito que ninguém aqui compactuaria com nenhum tipo de agressão, jamais, física ou verbal. Dito isso, eu também... Eu acho que eles estão confundindo a esquerda com a direita. É bem por aí, né, gente? Jamais nós íamos compactuar com uma coisa tão grave como essa. Nós somos a favor de Deus, pátria, família, liberdade de expressão e vida. Jamais iremos compactuar com uma situação dessa. Disso eu tenho certeza. Selecionei aqui, Paula, algumas perguntas e o meu comentário será feito em formato de perguntas. Talvez algumas que, como você acabou de ler, sejam similares, talvez porque os jornalistas não fizeram, talvez porque seja a hora delas serem respondidas, porque o Brasil precisa ser levado a sério. Sim. Em qual dos 9 inquéritos abertos e conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes estão essas informações? Os responsáveis pelos planos ou pelo plano de matá-lo já foram identificados? Se foram, eles estão presos? Se não foram presos, por que não estão presos se temos hoje uma Polícia Federal que atende a todos os chamados do Supremo Tribunal Federal em menos de 24 horas? A Polícia Federal sabia desde quando dessa informação? Por que eles não foram presos? E se foram, onde estão encarcerados? Qual é o nome dessas pessoas? O Brasil precisa saber disso. O país tem o direito de saber exatamente quem coordenou um plano desse. Se foi uma facção criminosa, se foi um grupo paramilitar, enfim, quem estaria disposto a enfrentar, por exemplo, 360 mil homens das Forças Armadas brasileira em caso de um golpe de Estado? Quem financiou esse golpe de Estado? Onde está todo o aparato bélico para um golpe militar, para um golpe paramilitar? É impossível uma tomada de poder num país que tem 360 mil homens das Forças Armadas, a Polícia Federal, a Polícia Militar, sem uma única arma. Se ele era a vítima principal, como disse nessas entrevistas, se seria preso, sequestrado, morto, ele pode ser o relator desse caso, ele pode ser o juiz desse caso, ou ele deveria se dizer impedido. É o que diz o nosso Código Penal, é o que diz a nossa Constituição. A senhora Rosa Weber e o senhor Luiz Roberto Barroso, respectivamente, a presidente e o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, sabiam de tudo isso, eles foram informados, eles precisam dizer se eles sabiam de tudo isso. Ou o ministro Alexandre de Moraes guardou somente no seu gabinete durante tanto tempo uma informação dessa gravidade, dessa magnitude. O presidente da República sabia de tudo isso? Ou não é, ou a suposta tentativa de execução de um ministro do Supremo Tribunal Federal não é um assunto de segurança nacional? E o presidente da República não sabia de tudo isso? Onde estão as provas materiais de tudo isso coletadas? Aonde... A gente quer a prova. O povo brasileiro precisa saber. Não tem como a gente chegar nas redes sociais, um ministro do STF dar uma entrevista, falar que pessoas queriam matá-lo, enforcá-lo. Isso é muito sério. E as provas? Cadê as provas cabríveis disso? Essas pessoas precisam ser responsabilizadas. Isso é muito grave. Estão essas mensagens, o nome dessas pessoas? O Ministério Público sabia de tudo isso? Ou o Ministério Público foi solenemente ignorado mais uma vez pelo Supremo Tribunal Federal? E lá estão personagens hoje egressos do Ministério Público Federal. E finalizo,
quem mandou matar Alexandre de Moraes. Porque se alguém mandou matar Alexandre de Moraes, deve estar preso, imediatamente preso. Do contrário, são afirmações irresponsáveis essas publicadas e divulgadas em vídeo hoje. Realmente, né? Silvio Navarro falou tudo, não precisamos nem comentar sobre isso. Mas que o povo precisa saber de fato o que está acontecendo, aí o povo precisa. E o povo precisa cobrar, não pode ficar por isso não. Precisamos saber, isso é gravíssimo, precisamos saber que tipo de pessoas estão dando no Brasil. Essas pessoas têm que ser culpadas, presas, pois isso é algo gravíssimo, principalmente com o ministro do STF. Lula e Janja defendem Padre Júlio Lancelotti, alvo de CPI em São Paulo. O casal destacou o trabalho com religiosos junto à população de rua, mas a história não é bem essa não. Olhem o que vai dizer o ator desse pedido de CPI, tudo com respaldo. Vejam. Eu pedi uma CPI. Olha que coisa, mais uma vez toda a esquerda enfurecida vindo nas minhas redes me atacar porque eu pedi uma CPI. Uma CPI para quê? Para investigar as ONGs que atuam e exploram a miséria no centro de São Paulo. Você anda pelo centro de São Paulo, você é roubado, você é assaltado. Existem ONGs que mantêm as pessoas em situação de rua. A Craco Resiste, por exemplo, distribui cachimbo para usuários. O Júlio Lancelotti atua como um cafetão, distribui marmita, mas não faz nada para salvar ninguém. Essas ONGs, inclusive, têm apoio político, têm atuação política, recebem recursos públicos, algumas recebem doações de políticos. Tudo isso tem que ser investigado. Agora, qual o problema de investigar, de apurar? Se tivesse tudo certo, não tem por que não abrir uma CPI. A grande questão é o que eles querem esconder. Por que estão atacando tanto? Isso só mostra que tem muita coisa para ser investigado e vai ser tudo investigado na CPI das ONGs que atuam no centro de São Paulo, que vai ser aberta agora em fevereiro. Pois é, gente, é isso. Tudo isso que está acontecendo no Brasil. Quantas coisas, né? Bom, este foi o vídeo de agora, espero que vocês tenham gostado, peço que vocês se inscrevam no canal, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos, até daqui a pouco eu volto com mais vídeos, mais notícias e mais reacts para vocês.